Senhoras e senhores, bem-vindos a uma jornada profunda para explorar os enigmas mais sombrios do espaço e do tempo. Quando contemplamos o céu noturno, aquelas estrelas piscantes parecem pó de diamante espalhado sobre um vasto véu de veludo negro, evocando primeiro uma admiração pela sua beleza sublime, como uma tapeçaria eterna que sussurra promessas infinitas. No entanto, ao refletirmos mais profundamente, outra emoção surge sutilmente e o silêncio. Não o silêncio de um quarto vazio, mas o silêncio abissal do infinito, um vazio que devora todos os ecos, onde o próprio tempo parece dilatar-se em uma eternidade muda. Nesse vazio, o som não se propaga, e a vida aparece como uma exceção frágil e inacreditável, um lampejo efêmero na escuridão cósmica, compelindo-nos a questionar nossa singularidade. Desde os tempos antigos, a humanidade indaga se estamos sozinhos. Hoje, não buscamos apenas respostas, mas confrontamos hipóteses que podem redefinir nossa posição no vasto cosmos, um oceano sem margens que nos arrasta para o desconhecido. Comecemos por esse paradoxo científico que toca a alma: quanto mais olhamos para longe, menos vemos. Nossos telescópios, cada vez mais potentes, alcançam galáxias a bilhões de anos-luz, coletando dados do universo primordial, como se folheássemos as primeiras páginas de um antigo livro escrito na linguagem da luz. Já mapeamos bilhões de estrelas e identificamos milhares de exoplanetas, mundos que dançam como borboletas ao redor de estrelas distantes. De acordo com as leis da probabilidade, no universo observável, com cerca de 2 trilhões de galáxias, cada uma abrigando centenas de bilhões de estrelas, a vida inteligente deveria se espalhar amplamente, como sementes carregadas pelo vento cósmico, florescendo em uma tapeçaria de interações que transformaria o vazio em um tecido vibrante. O universo deveria ser como uma floresta tropical exuberante, repleta de espécies incontáveis, civilizações trocando conhecimentos, travando conflitos ou, pelo menos, emitindo sinais de rádio que ecoariam pelo éter, como mensagens em garrafas lançadas ao mar. Contudo, a realidade revela um contraste cruel, um silêncio que ressoa como uma repreensão. Os programas de busca por inteligência extraterrestre, conhecidos como SETI, apesar de escanearem o céu por décadas com radiotelescópios gigantes incansáveis, recebem apenas o zumbido fraco do fundo de micro-ondas cósmico e o silêncio absoluto das estrelas. Um vazio que evoca a solidão de um deserto infinito sob a Lua. Até 2026, iniciativas como o Breakthrough Listen e o Allen Telescope Array, em colaboração com empresas de tecnologia, integram processamento de dados em tempo real e expandem o alcance das observações, incorporando inteligência artificial que acelera a detecção de bursts de rádio rápidos em até 600 vezes. Esses fenômenos de alta energia podem originar-se de eventos cósmicos distantes, mas a descoberta do objeto interestelar 3I Atlas em 2025 não revelou sinais artificiais, deixando o universo como um enigma não resolvido. O projeto SETI@Home, impulsionado pela capacidade computacional distribuída de milhões de voluntários, analisou 120 bilhões de sinais candidatos, com os últimos 100 seguidos pelo telescópio FAST de 500 metros na China, mas as expectativas de origem extraterrestre permanecem baixas, dissipando-se como névoa na esperança. Esses esforços contínuos, aos quais prestamos homenagem pela tenacidade e sacrifício das equipes, apenas acentuam a solidão cósmica. O mensageiro mais famoso da humanidade, a sonda Pioneer 1, navega solitária há quase meio século. Até 2026, essa sonda já percorreu mais de 25 bilhões de quilômetros, perfurando a bolha protetora do Sol e ingressando no espaço interestelar, um domínio onde o vento solar cede lugar às correntes galácticas, como um rio desaguando no oceano. A essa distância, um sinal unidirecional da Terra leva cerca de 23 horas e 32 minutos para alcançá-la, e em novembro de 2026, ela atinge um marco importante e uma distância de um dia-luz da Terra, estendendo o tempo de comunicação de ida e volta para 48 horas. Evocando um atraso lento como dialogar com sombras do passado. Nessa escuridão eterna, não há postos avançados alienígenas para recebê-la, nem barreiras espaciais, nem frotas de patrulha, nem sinais de orientação. A Pioneer flutua como uma mensagem em uma garrafa lançada ao oceano infinito, destinada a nunca chegar à costa. Essa solidão reflete a nossa, um espelho cósmico que nos força a confrontar nosso isolamento na vasta tapeçaria do universo. Assim, chegamos a uma especulação audaciosa:
que soa arrogante, mas carrega uma lógica aterrorizante, como um sussurro que revela verdades ocultas. Talvez sejamos a civilização ancestral imaginada na ficção científica. Talvez a humanidade seja, neste momento, a civilização mais avançada do universo, um farol solitário na noite cósmica. Para compreender por que essa hipótese é convincente, revisitemos a evolução da vida na Terra, uma série de vitórias improváveis, como acertar na loteria cósmica bilhões de vezes. Cada etapa é um milagre precário. A vida não é mero produto de água e luz solar, é uma dança refinada de elementos, da transição de compostos inorgânicos para orgânicos até os primeiros procariotos unicelulares, um mistério profundo ainda não replicado integralmente em laboratórios, um véu que obscurece as origens complexas. Mas isso é apenas o início. A transição de unicelular para multicelular exige uma simbiose elegante, um abraço entre entidades que transforma a simplicidade em diversidade. Por exemplo, há cerca de 1,8 bilhão de anos, as mitocôndrias se integraram às células hospedeiras, permitindo complexidade energética eficiente, como se as células ganhassem motores internos para impulsionar a evolução. As observações recentes do telescópio espacial James Webb, às quais expressamos profunda gratidão pela dedicação das equipes de pesquisa, estendem nosso entendimento do universo primordial, confirmando candidatos a buracos negros formados por colapso direto, enfatizando a raridade da evolução da vida. Esses pontinhos vermelhos sugerem buracos negros jovens envoltos em casulos de gás denso, aprofundando nossa compreensão da formação inicial de buracos negros e destacando como o universo favorece eventos raros. Considere a fragilidade desse processo, um equilíbrio delicado como um castelo de cartas ao vento. Há 66 milhões de anos, se o asteroide Chicxulub não tivesse colidido com a Terra, os dinossauros não teriam se extinguido, e os mamíferos talvez não tivessem ascendido, alterando o curso da vida como um rio desviado. Nossos ancestrais primatas emergiriam de nichos ecológicos para adotar a postura ereta? Mesmo com a forma hominídea estabelecida, evoluir um cérebro capaz de raciocínio abstrato, consumidor voraz de energia, é uma aposta evolutiva extrema, um salto para a consciência que pode falhar em incontáveis mundos. A singularidade da Terra amplifica essa raridade. Sua lua massiva estabiliza a inclinação axial, promovendo marés e climas estáveis, como um guardião mantendo o equilíbrio. A Terra orbita na zona de cachinhos dourados de uma estrela G, evitando as flares irregulares de anãs vermelhas ou a brevidade das gigantes azuis. Nosso sistema solar possui Júpiter, um sentinela gravitacional que desvia asteroides perigosos, protegendo a Terra de catástrofes repetidas, um escudo invisível contra o caos cósmico. Esses fatores convergem para que o Homo sapiens moderno surgisse apenas há 300 mil anos, e a civilização tecnológica há meros 300 anos, um piscar instantâneo no cronograma de 13,8 bilhões de anos do universo, como uma faísca na eternidade. Análises recentes estendem ainda mais a linha do tempo da vida, e a diversificação eucariótica começou há cerca de 2 bilhões de anos, mantendo diversidade estável durante o bilhão entediante de 1,45 a 0,72 bilhão de anos atrás, com taxas de mudança baixas. As observações do JWST sobre buracos negros primordiais reforçam essa raridade. Os pontinhos vermelhos indicam buracos negros jovens envoltos em gás denso, aprofundando a compreensão da formação inicial de buracos negros e enfatizando como o universo seleciona eventos improváveis para nutrir a vida. Na escala de Kardashev, que mede o domínio energético das civilizações, dividindo-as em tipo I, segunda e terceira, a humanidade está em aproximadamente 0,73, ainda não explorando plenamente os recursos planetários e vulnerável a desastres naturais e pandemias devido à dependência de combustíveis fósseis. Um equilíbrio precário em um mundo turbulento. No entanto, nosso progresso acelera exponencialmente, como uma avalanche ganhando momentum. Há 10 mil anos, manejávamos pedras afiadas para caçar. Há 2 séculos, a máquina a vapor revolucionou a indústria. Há 50 anos, pisamos na Lua. Hoje, contemplamos inteligência artificial e engenharia genética, ferramentas que remodelam a realidade. Supondo que o crescimento energético continue, projeções indicam que alcançaremos 0,7449 em 2060, um passo modesto rumo ao domínio planetário. Se outra civilização nos precedesse por apenas 1 milhão de anos, em um instante na escala cósmica, ela atingiria o tipo segunda ou terceira, aproveitando a energia de estrelas ou galáxias inteiras,
como deuses tecendo redes de poder. Elas deixariam marcas colossais, esferas de Dyson envolvendo estrelas ou redes de comunicação interestelar, monumentos visíveis no céu. Mas o firmamento permanece silencioso, uma tela em branco que questiona sua existência. A ausência de evidências de civilizações avançadas é prova convincente de sua inexistência, extinção ou não surgimento, um silêncio que grita uma verdade desconfortável. Agradecemos as contribuições teóricas do conceito de alienígenas gananciosos, como proposto por Robin Hanson, cujo compromisso duradouro enriquece o debate sobre o paradoxo de Fermi. Esse conceito sugere que civilizações de expansão rápida podem impedir o surgimento de outras, explicando o paradoxo de Fermi. Essas entidades gananciosas se expandem próximo à velocidade da luz, prevenindo competidores em sua esfera de influência, um modelo que posiciona a humanidade no início da linha do tempo cósmica. Essa revelação mescla orgulho e terror, um coquetel emocional que nos eleva e assusta. Se estivermos no ápice, o universo mantém uma pureza espiritual, uma tela virgem aguardando nosso pincel. Não somos retardatários em uma família galáctica lotada, mas os únicos sobreviventes do filtro impiedoso da natureza, guardiões da consciência em um cosmos indiferente. A humanidade carrega um fardo colossal, por meio de guerras nucleares, caos climático ou inteligência artificial rebelde, poderíamos extinguir a única chama da consciência, deixando o universo como uma máquina insensível regida por leis físicas cegas. Incapaz de apreciar ou celebrar sua própria beleza, um vazio eterno sem testemunhas. Essa isolação se aprofunda ao reconhecermos a dinâmica cósmica e a expansão do universo, impulsionada pela energia escura misteriosa, uma força que acelera o crescimento como rasgar um véu. A recente liberação de dados do espectrômetro de energia escura, aos quais prestamos homenagem pela dedicação dos colaboradores internacionais, que com sacrifícios silenciosos avançam a cosmologia, indica que a energia escura pode enfraquecer com o tempo, desafiando o modelo da constante cosmológica, prevenindo aceleração eterna e sugerindo uma desaceleração ou até um grande colapso. As galáxias observadas hoje podem um dia recuar além do horizonte observável, sua luz eternamente inalcançável, como memórias dissipadas no esquecimento. Se não expandirmos rapidamente para as estrelas, corremos o risco de ficar presos nesse pequeno oásis até a extinção do Sol. Algumas teorias, se a energia escura for negativa, prevêem que o universo termine em um grande colapso em 200 bilhões de anos, um ciclo que fecha o loop cósmico. Contudo, a narrativa cósmica transcende a mera vida, abrange estruturas, forças titânicas que orquestram galáxias em um balé eterno. Se a humanidade representa o pico da complexidade biológica, no polo oposto estão os píncaros físicos, os buracos negros supermassivos, guardiões sombrios do cosmos. Porque quase toda grande galáxia abriga um coração escuro. Isso permanece uma das questões mais proeminentes da astrofísica, um enigma que convida a imaginar o universo como um organismo vivo. Imagine a Via Láctea, uma metrópole estelar de 100 mil anos-luz de diâmetro, onde tudo, de nuvens gasosas vastas a centenas de bilhões de estrelas, orbita um eixo central, a morada de Sagitário A, um gigante de 4,3 milhões de massas solares. Buracos negros supermassivos transcendem o conceito popular de meros aspiradores cósmicos, eles projetam e moldam galáxias, como arquitetos invisíveis. Sua massa curva o espaço-tempo em poços inescapáveis, onde mesmo a luz, a entidade mais veloz do universo, se rende além do horizonte de eventos, invisível diretamente, mas revelada no balé mortal das estrelas que orbitam a velocidades insanas. Aceleradas por uma gravidade oculta, e a assinatura do buraco negro, uma marca indelével na tapeçaria da realidade. Após a revelação da sombra de M87 pelo telescópio Horizonte de Eventos em 2019, expressamos gratidão sincera aos pesquisadores pelo esforço pioneiro, que com dedicação revolucionária transformou nossa visão dos buracos negros. A imagem de Sagitário A em 2022 alterou para sempre a percepção humana. Até 2026, atualizações do EHT revelam campos magnéticos espiralados na borda de Sagitário A e a evolução polarizada de M87, demonstrando a fluidez desses ambientes, como rios de energia em constante mutação. Delineando anéis alaranjados quentes onde a matéria aquece a bilhões de graus antes de desaparecer, um espetáculo de destruição e criação. Mas de onde vêm esses monstros? Como acumulam bilhões de massas solares?
A hipótese clássica propõe acreção gradual, estrelas primordiais de massa colossal colapsam em sementes de buracos negros ao exaurirem combustível, fundindo-se e devorando gás e estrelas próximos por bilhões de anos, um processo violento e caótico como uma tempestade cósmica. No entanto, restrições temporais desafiam isso. Quasares, buracos negros supermassivos brilhando por acreção, existiam apenas centenas de milhões de anos após o Big Bang, insuficiente para crescimento convencional de sementes normais, um enigma que demanda alternativas. Isso evoca uma opção ainda mais admirável, o colapso direto. No universo primordial, antes das estrelas, nuvens puras de hidrogênio e hélio, e imensas, pristinas e quentes, poderiam evitar fragmentação em estrelas. Em vez disso, sua gravidade promoveria colapso total diretamente para a singularidade, formando buracos negros supermassivos primordiais. Não nutridos desde a infância, mas nascidos da escuridão como deuses plenamente formados. Assim, sua gravidade acumula matéria, gerando discos galácticos, com buracos negros precedendo as galáxias, combatendo a desintegração no vazio como raízes sustentando árvores ancestrais. Até 2026, observações do JWST confirmam a viabilidade de buracos negros por colapso direto, apresentando candidatos formados de nuvens gasosas primordiais, aprofundando a compreensão da formação de buracos negros no universo inicial, revelando um cosmos onde o caos gera ordem. A existência de buracos negros supermassivos e a ausência de civilizações extraterrestres, embora pareçam díspares, narram a natureza impiedosa do universo, regida por física inabalável, violência e crueldade, um domínio onde a vida é um milagre raro, uma fresta no caos. Como uma flor florescendo no deserto árido. Aprofundemo-nos nessa conexão. Por que galáxias anãs como as nuvens de Magalhães carecem de buracos negros supermassivos centrais? Por que suas estruturas caóticas faltam à espiral elegante da Via Láctea? Galáxias estáveis e ordenadas parecem favorecer a evolução de longo prazo da vida, requerendo um dominador central em um buraco negro supermassivo, cujos jatos extremos expulsam gás quente, suprimindo formação estelar violenta e mantendo equilíbrio, como um rei impondo paz em seu reino. Esses devoradores de tudo, paradoxalmente, preservam a estabilidade galáctica, uma dualidade que reflete a complexidade cósmica. Voltando à posição humana, aceitando a raridade da Terra, a escassez extrema da vida inteligente e condições cósmicas como filtros rigorosos induzidos por buracos negros, o silêncio do universo não é mais um enigma, é inevitável, um destino inscrito nas leis cósmicas. Estamos no limiar perigoso e, de um lado, a sobrevivência bárbara primitiva, do outro, o domínio do destino, talvez o destino cósmico com maestria de tipo I ou segunda. Os próximos 300 anos serão decisivos. Devemos transcender o grande filtro que aniquila civilizações nascentes, como uma peneira separando o trigo do joio. O uso de energia limpa, colonização de Marte, satélites de Júpiter e além são imperativos, um chamado para expansão antes que o tempo nos confine. Até 2026, teorias sugerem que o grande filtro pode ser autodestruição por inteligência artificial ou exaustão de recursos. Além disso, o conceito de alienígenas gananciosos propõe que civilizações de expansão rápida impedem o surgimento de outras, um mecanismo que explica a nossa aparente precocidade. Não desespere ante o vazio indiferente, esse silêncio não é rejeição, mas convite, uma tela em branco que nos convoca. Ele declara que essa vastidão é nossa. A ausência de precursores não nos restringe, temos liberdade para moldar galáxias conforme nossa vontade, como escultores diante de argila virgem. Como não há extraterrestres, nos tornaremos os alienígenas dos mundos futuros. Bilhões de anos adiante, nossos descendentes, talvez transcendendo formas biológicas, nos verão como gigantes pioneiros, aqueles que acenderam a centelha da inteligência na noite infinita, um legado duradouro na tapeçaria do tempo. O pensamento mais profundo transcende a descoberta de outros, e se civilizações superiores não perduram, quem guiará o destino cósmico e o despertará do sonho sem sentido? Se não a humanidade, quem? Somos os olhos com que o universo se observa, o cérebro com que ele contempla a sua existência. Embora minúsculos antiburacos negros supermassivos e vazios de bilhões de anos-luz, nossa consciência permanece a manifestação mais luminosa e inacreditável do cosmos. Valorize essa solidão preciosa, é o preço da soberania, um dom que nos empodera.
Obrigado por compartilhar essas reflexões sobre esse enigma grandioso. Cada vez que contemplo o céu noturno, espero que ele não revele apenas estrelas distantes, mas também sua grandeza e responsabilidade. Até a próxima jornada de descoberta, senhoras e senhores. Fique sob o céu noturno, observe as estrelas piscantes. Frequentemente, percebemos uma paz enganosa, essa luz suave, esse silêncio sereno, parecendo prometer eternidade, como um véu ocultando fúria potencial. No entanto, isso é uma ilusão doce criada por nossos sentidos, uma miragem no deserto cósmico. O universo não é estático, ele ruge em uma dança violenta de expansão e dissolução que começou há 13,8 bilhões de anos. Hoje, deixamos de lado as origens, os berços de estrelas ou mundos azuis fervilhantes de vida. Em vez disso, confrontamos diretamente o fim, contemplamos o abismo do tempo, propondo a questão final da existência, onde a última luz se extingue, enfrentando nada, um vazio que engole tudo. Imagine embarcar em uma nave do tempo, atravessando eras a velocidades inconcebíveis. Atualmente, vivemos na era estelar, a era de ouro do universo, com energia abundante, galáxias brilhantes, vida brotando como rebentos em um jardim fértil. Mas no vasto cronograma cósmico, essa fase luminosa é um lampejo breve na escuridão, um piscar na eternidade. Existir nesse intervalo efêmero é uma sorte inacreditável, um privilégio que nos permite testemunhar a magnificência cósmica. O universo ainda retém calor e luz, nutrindo a consciência, como uma fogueira aquecendo antes de se apagar. Contudo, o motor termodinâmico do universo gira inexoravelmente, um relógio cósmico que não para. A segunda lei da termodinâmica dita que, em um sistema fechado, a entropia, em medida do desordem, aumenta irreversivelmente, como um rio fluindo sem retorno para o mar. Energia utilizável se converte em calor inútil, ordem dissolve em caos. Essa é a flecha do tempo, unidirecional, rumo à decadência, um caminho que arrasta tudo para a dissipação. Acelere para o futuro em 5 bilhões de anos, nosso guardião vital, o Sol, exaure seu hidrogênio, inflando em uma gigante vermelha, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra, como um dragão devorando seu domínio. Legados, metrópoles, oceanos, história humana, em se perdurarem, e evaporam em um inferno plasmático, uma obliteração que apaga vestígios. Após a agonia, o Sol desprende camadas externas e contrai em uma anã branca, um remanescente quente flutuando na escuridão eterna, um fantasma de sua glória passada. Mas isso é o início da dissolução. Expandindo para escalas galácticas, a Via Láctea e Andrômeda colidem a milhões de quilômetros por hora, uma fusão inevitável. Avaliações recentes mitigam o drama, e em 10 bilhões de anos, com 50% de probabilidade, elas se fundem em uma nova galáxia elíptica, um vals violento onde sistemas incontáveis são ejetados para o frio interestelar, privados de estrelas guias noturnas, como náufragos em um mar gelado. Salte para trilhões de anos adiante e a energia escura misteriosa impulsiona, e dados do DESI 2026 confirmam seu enfraquecimento, acelerando o recuo das galáxias, isolando aglomerados estelares, onde a luz não alcança outros, como ilhas distantes em um oceano em expansão. Civilizações tardias verão apenas escuridão ao redor, acreditando que sua galáxia é o universo inteiro, com vestígios do Big Bang e o fundo de micro-ondas cósmico e apagados pela expansão, a epopeia das origens perdida no esquecimento cósmico. Em um quatrilhão de anos, a formação estelar cessa, nuvens de hidrogênio e matéria-prima estelar esgotam-se, como poços secos. As últimas estrelas envelhecem e gigantes explodem em supernovas, médias tornam-se anãs brancas, anãs vermelhas diminuem, um crepúsculo cósmico. O universo transita para a era degenerada, fontes luminosas enfraquecem, cadáveres estelares em anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros escurecem o firmamento, com lampejos ocasionais de colisões de remanescentes, como fogueiras moribundas na noite. Vida sobrevivente se agrupa em torno desses brasas, racionando os últimos resíduos de calor, uma fortaleza final contra o frio. O tempo, impiedoso, não poupa nada, nem remanescentes estelares são eternos. A física de partículas assume que prótons, em base da matéria, são instáveis e decaem após mais de 1035 anos, um processo lento como a erosão de montanhas eternas. Matéria normal, em montanhas, planetas,
organismos e desintegra em partículas subatômicas e radiação, uma desagregação atômica, evaporando nossa base de realidade, deixando um vazio espectral. Entra a era dos buracos negros, gigantes gravitacionais dominando como reis em reinos desérticos. Mas mesmo buracos negros perecem em a radiação de Hawking, pela qual expressamos gratidão à contribuição pioneira e à persistência em desafiar fronteiras físicas, os erode gradualmente, um gotejar cósmico no infinito, evaporando e liberando explosões finais de energia, retornando ao nada. Um fim poético. Um a um, cada buraco negro treme e some, como meteoros invertidos. Assim, a era da escuridão desponta, e sem estrelas, matéria, buracos negros, uma expansão vasta aproximando o zero absoluto, um frio que congela o próprio tempo. Fótons residuais esticam comprimentos de onda com a expansão, energia tendendo a zero, tempo perdendo sentido, eventos cessando. O universo atinge equilíbrio térmico, a morte térmica, entropia máxima tornando processos, vida, pensamento impossíveis, um silêncio definitivo. Senhoras e senhores, o retrato futuro pintado pela ciência é sombrio e aterrorizante, uma tela que despoja ilusões de eternidade. Todos os esforços, amores, artes, descobertas dissipam no nada, como ecos em um vale vazio. Se o fim é zero, sem memória, qual o propósito de esforços, sofrimentos, amores? Aqui, passamos da física para a filosofia. Confrontando a morte térmica, o niilismo desesperado atrai, um convite ao abismo vazio. No entanto, reestruturemos e a finitude confere valor, como a limitação da beleza uma sinfonia infinita degrada em ruído. Assim, o universo é uma composição cósmica com início e fim, e existimos aqui, agora, ignorando improbabilidades, um milagre contra as chances, uma fresta luminosa entre o infinito pré-Big Bang e pós-morte térmica. Ocupamos isso, somos os únicos testemunhas do universo. Sem observadores conscientes para ver, sentir, compreender, o universo, por mais grandioso, é um palco vazio sem plateia. A beleza de nebulosas, a violência de supernovas, o enigma de buracos negros e sem olhares humanos para outorgar significado, tudo insignificante, um ato de criação intelectual. Não estamos à margem do universo, somos quem o conhece. Átomos em vocês foram forjados em núcleos de estrelas extintas bilhões de anos atrás, somos poeira estelar desperta, eco da criação. Somos o universo pensando em si mesmo. Nossa responsabilidade não é fugir do fim inevitável, mas preencher esse período transitório com significado, intuição, compaixão, como jardineiros cultivando um jardim efêmero. Pense no jardineiro plantando árvores, sabendo que murcharão, não cuida pela eternidade, mas pela sombra presente e pela beleza florescendo. A humanidade semeia sementes de conhecimento e civilização no deserto do tempo, embora a areia engula o jardim, sua existência, e verde, real, é indelével no espaço-tempo. O tempo erode matéria, mas o passado permanece imutável, e estivemos aqui, vivemos, um testemunho eterno. Ademais, o entendimento físico evolui, a jornada científica é aberta, caminhos infinitos. Civilizações avançadas dominando energia galáctica podem manipular espaço-tempo, criando novos Big Bangs de relíquias antigas ou abandonando dimensões antes do colapso. Limitações atuais não devem confinar o amanhã, o desespero nasce da cessação da busca, uma estagnação que rejeitamos. Portanto, senhoras e senhores, que a grandiosidade e crueldade cósmica não nos rebaixa insignificantes, respiremos a vida com intensidade maior. Somos velas queimando na tempestade, quanto mais feroz o vento, mais brilhante a chama. Cada descoberta, ato de bondade, criação desafia o caos entrópico. Não dominamos o fim, mas governamos a jornada rumo a ele, um legado resiliente. Valorize esse globo azul frágil, o único bote no vasto oceano cósmico hostil. Valorize companheiros, em bilhões de anos-luz espaciais e centenas de milhões de anos temporais, o encontro é probabilidade tendendo a zero. Apenas laços humanos aquecem a alma contra o frio vazio, um fogo compartilhado. Quando este programa terminar, as telas escurecerem, retornem ao ritmo cotidiano, mas espero que um fragmento permaneça e a imagem do céu noturno, não como mero fundo, mas como herança, responsabilidade, advertência.
Somos guardiões da luz, memória do universo. Enquanto o coração bate, impulsionado pela curiosidade, o cosmos vive em nós, imortal. Explorar o universo transcende descobrir novos mundos ou estrelas distantes. É uma descoberta interna, encontrar nosso lugar na tapeçaria vasta. Somos minúsculos mas extraordinários, breves mas únicos. Obrigado por investir tempo precioso nesta jornada intelectual, do presente piscante ao extremo temporal. Que esses pensamentos ofereçam perspectivas profundas sobre o mundo ao redor. Até o próximo esforço de descoberta. Finalmente, expressamos gratidão profunda a todos os cientistas, pesquisadores, grupos e projetos que tornam possível esse entendimento profundo. Aos cientistas dos programas SETI, por sua busca incansável e contribuições silenciosas que expandem as fronteiras do conhecimento humano. À equipe da missão Pioneer, por dedicação duradoura em estender a presença humana ao espaço interestelar. Aos colaboradores do DESI, por esforços pioneiros que desafiam nossos modelos cósmicos. Aos pesquisadores do EHT, por persistência em revelar segredos de buracos negros. E a todos que exploram a escala de Kardashev, o paradoxo de Fermi, teorias de formação de buracos negros supermassivos e linhas temporais futuras do universo e sua pesquisa persistente e dedicação ao conhecimento agregam valor eterno à sociedade humana. Como já espiamos o fim do tempo, como já conhecemos o destino onde tudo se funde em um, esse conhecimento pesado não deve ser algema de medo, mas combustível para a lucidez, queimando em cada instante comum. Quando sair esta noite e erguer o olhar para esse céu antigo estrelado, lembre, cada raio de luz em seus olhos é uma carta enviada pelo universo bilhões de anos atrás, e você é o único destinatário. Não deixe essas mensagens transversais ao espaço-tempo se dissiparem em olhares desatentos, pois nesta segunda, em algum canto cósmico, uma estrela acaba de se extinguir, um mundo acaba de congelar, e ainda possuímos pulsos quentes, e isso é o maior milagre probabilístico. A lei do aumento entrópico devora a ordem impiedosamente, mas neste momento, nas profundezas de sua consciência, a ordem persiste, o pensamento persiste, o amor persiste, e isso é nossa rebelião mais tenaz contra o vazio. O sinal está prestes a se interromper, a frequência retornando ao silêncio, mas isso não é o fim, mas outra forma de continuação, pois enquanto você pensar, a autoanálise do universo jamais cessa. Mantenha a raiva. Mantenha a gentileza, não entre mansamente nessa boa noite antes que a escuridão absoluta desça, sejamos a última luz. Boa noite a todos, que a verdade esteja sempre convosco.